Embora não estejamos com o quórum completo, em respeito a quem chegou mais próximo do horário combinado, porque no horário combinado não tinha ninguém, só estávamos nós, né? Mas vamos começar, porque eu não tô, na verdade, eu não estou interrompendo a aula que vinha dando. Seria a última coisa que eu ia mostrar, estou mostrando agora, porque eu acho que é bastante proveitoso para quem trabalha nisso. Eu entrei nesse site aqui, não tem www, é https, como é que chama? Toxnet, NLM-NIH-Gov. É um site do governo americano, o National Library of Medicine e o National Institute of Health. Está ligado, portanto, ao Ministério da Saúde nos Estados Unidos e é um site extremamente interessante. Se você entrar no Google Toxnet, você vai encontrar dois Toxnet. Esse Toxnet aqui e o Toxnet brasileiro. O Toxnet brasileiro é de um colega, acho que é baiano, que junta informações de toxicologia, de higiene e de segurança. Quer dizer, é um site dele, financiado por ele. Eu não sei da qualidade das informações que existem lá, mas são informações extremamente variadas. Como vocês não são criancinhas, acho que pode entrar em português, né? Eu acho que pode entrar no site, verificar a qualidade das informações que ele coloca lá e aproveita ou não, fica à vontade. A minha indicação da Toxnet, essa Toxnet é americana. O único problema, se é problema, é que está tudo em inglês, que foi feito para eles, né? Não foi feito para nós. Mas, de qualquer jeito, a situação é que, por exemplo, quando você manda procurar, você tem que colocar o nome em inglês. Não pode colocar benzeno, tem que colocar benzene, né? E aí, as substâncias químicas mais complexas, você tem que achar o nome em inglês para colocar aqui. Tá na outra. Bom, vamos continuar nesse daqui. Você pode colocar o nome da substância química aqui e mandar procurar em todas as bases. Eu vou mostrar as bases já em continuação isso aqui, certo? Eu andei fazendo umas pesquisas do tipo, eu coloquei chumbo. Chumbo não é inglês de jeito nenhum, tá certo? Então você coloca LED, aparece um número razoável de informações, 2.000 informações. Você coloca chumbo, aparece uma informação. Então ele consegue ler a palavra chumbo, fazer a pesquisa, tá certo? E coloca a referência. Ele coloca nesse banco de dados de artigos sobre chumbo, artigos escritos em português que tem no nome a palavra chumbo, ele relaciona aí também. Então, de repente, a gente consegue até encontrar alguns artigos específicos produzidos por brasileiros e constantes das revistas brasileiras. Então, eu estava dizendo, eu gosto muito desse dado, vou sentar aqui para HSDB. E veja, então, nessa coluna, né, os vários tipos de banco de dados. Os mais visitados, lá na coluna da esquerda tem algumas características, então os mais visitados, HSDB, Toxline e Chemical Plus. O banco de dados bom é esse HSDB, o Toxline
é um banco de dados de referências bibliográficas, de bibliografias produzidas sobre produtos químicos. Tem, olha, mais 4 milhões de referências na literatura. Só 4 milhões. Então, vocês imaginam, se não tiver aí é porque ninguém escreveu nada, né? O HSDB tem mais de 5 mil produtos químicos. Então, eu estava comentando agora na volta do almoço, essa aula aqui, acho que é mais produtivo se a gente conseguir ensinar o caminho das pedras do que ter que ficar dando exemplo das coisas, né? A gente vai se interessar por um determinado produto químico se a gente deparar com a necessidade de conhecer. E é muito variado. São 5 mil ou mais produtos químicos que a humanidade utiliza normalmente. E a gente só vai querer saber mais profundamente como é que faz o monitoramento biológico de uma coisa se a gente tiver na frente da gente a necessidade de fazer esse tipo de produto. Então, acho que é muito mais importante conhecer um caminho. Alguém conhecia isso aqui? Você conhecia? Então, é muito mais importante a gente conhecer um negócio desse daqui e a gente procurar o dado que a gente precisa do que ficar dando em aula aqui. Né? Olha, até o ano passado era assim, esse ano mudou para isso. Né? Era considerado carcinógeno A2, agora virou A1. Não rende. Né? A gente não tem muito como que dar aula dessas coisas. Mas isso eu acho que é importantíssimo. Então, eu uso muito esse aqui. Quando eu preciso de informações mais específicas, eu procuro aqui. Esse Chemi Plus aí eu nunca entrei, não. Outra coisa que hoje faz diferença você conhecer, principalmente se você vai escrever sobre um produto químico, principalmente quando você vai escrever uma norma técnica, instrução normativa dentro da sua própria empresa. Você tem 10 médicos trabalhando com você, em várias filiais, por exemplo, tá certo? Você, como coordenador, tem que estabelecer alguns critérios. Para esse tipo de situação, eu acho que esta informação, esse DART, né, que é das informações sobre a reprodução, órgãos reprodutivos, é bastante interessante. Assim como carcinogenicidade, a atuação da substância química nos órgãos reprodutivos tem sido, mais modernamente, tem sido importantes a gente informar. Não é, na verdade, nossa matéria específica, mas o médico do trabalho nas empresas, ele é um bicho estranho, né? É um organismo estranho dentro da empresa. E tudo que for informação sobre medicina, ou sobre saúde, ou sobre doença, acaba recaindo sobre a gente. Eles vêm perguntar para a gente. Não que a gente tenha que ter conhecimento de tudo, mas certamente vocês devem ter sido questionados sobre dengue, sobre chikungunya, né, que são coisas novas para a população, tá certo? Se a gente também não é um infectologista, também não tem essas informações na ponta da língua. Mas vai caber a gente, como médico do trabalho, estar esclarecendo sobre essas coisas. Então, aqui eu tenho, aqui vocês têm o Household Products Database. É com relação a produtos químicos que a gente utiliza na casa da gente. Quem trabalha em centros de controle de intoxicações, nos hospitais, nos grandes hospitais que tem esse serviço, grande parte das informações solicitadas pela população é sobre esses produtos. O que eu faço? Meu filho acabou de tomar meio litro, 2 goles, 2 xícaras de detergente ABC. Né? É esse tipo de informação que você precisa. Um outro banco de dados que eu gosto bastante é esse IRIS,
que é o sistema de informações integradas sobre risco. Tá? Então, na verdade, aqui, ó, risk assessment, né? É como você aborda determinados tipos de risco. Eu acho que tinha mais um aqui. Esse CC-CRIS. Esse CC-CRIS fala sobre carcinogenicidade. Tá? Então, são bancos de dados que vale a pena a gente entrar. Vamos ver aqui um, só para dar de exemplo, SDB. Tem alguma substância química que vocês queiram? Tem que saber inglês, hein? Como exemplo, só para a gente dar uma corrida no coisa. Formaldeído. Formaldehyde, né? Assim que escreve, não é? Formaldehyde. No records. Hã? É pelo... É claro. Oficorce. Não? Com F? Aperta a linha azul. É aquilo que está escrito em azul. Do you mean? O que eu mento? Só apertar ali. Isso, aperta aí. E aí ele dá um monte de produtos químicos que aparece formaldehyde no nome. Eu estou procurando formaldehyde mesmo, né? Então, se quiser, por exemplo, se quiser furfural, que é formaldeído também, você pode entrar aqui, mas nós queremos formaldeído, é isso? Isso, o número do CAS. Depois eu vou dar o endereço do CAS também. CAS é Chemical Abstract. Chemical Abstract Systems, como substância. Bom, está carregando. É que a internet aqui está longe. Aqui, ó. Aqui. Então, aí, full record, né? Tá tudo aí. Então, olha, começa pelo desenhinho da fórmula, né? E aí, vários índices. Por exemplo, aqui nós estamos no overview, né? Generalidades sobre o produto químico. Mas aqui eu tenho, por exemplo, Human Health Effects. Tem tudo isso aqui, ó, toxicity, evidência de carcinogenicidade, dados sobre toxicidade humana, pele, pesquisa médica e assim por diante, tá certo? A gente entrando em cada um deles, a gente vai encontrar, por exemplo, sumário. Carcinogenicidade, vamos ver se dá tempo de trocar. Evidência de carcinogenicidade. Olha a quantidade de informação. Claro que é mais ou menos informação, dependendo do produto químico que a gente está procurando. Outra coisa, outro dado interessante com relação a emergências médicas. Se você tem na sua empresa a possibilidade, a necessidade de fazer alguma abordagem em casos de emergência, tá aí, estão aí os dados. Se quiser saber como é que chegaram os limites de tolerância, os dados de mortalidade, está aqui, né? Animal Toxicity Studies. Aqui tem os standards ambientais, de vários tipos de dados.
Esse é o nosso limite de tolerância. O que aparece aqui é o NIOSH, que nos interessa, certamente não tem o dado de LT da NR15, né? Que é muito moderno demais para constar de um negócio desse tipo. Não tá? Bom, de qualquer forma, está carregando, né, eu acho. De qualquer forma, esse banco de dados, eu acho que é um dos mais completos que tem para cada uma das substâncias químicas. Se você entra benzeno, como está no exemplo, é um caminhão de dados. Mas sim, um caminhão de dados mesmo. A gente vai ter que, normalmente, escolher para que isso aconteça. Mesmo, olha, para limite de tolerância está demorando tanto. Está feita a indicação? Aqui eu colecionei alguns endereços que eu acho que são interessantes para quem está interessado em substância química ou que está interessado nas informações sobre toxicologia das indústrias químicas. Esse CAS é aquele número que aparecia, que ele se referiu agora há pouco, que aparecia logo debaixo do nome naqueles registros. Dessas milhares de produtos químicos que existem, cada substância química, cada composto químico tem um número CAS. Esse CAS-RN é o número de registro CAS. E se você entrar com o número de registro CAS no Google, ele encontra a substância química. Se você não sabe, ele te acha. Se você entrar com o nome da substância química, ele acha o CAS. Então isso facilita e diz, olha, esse é este produto, não similar, aquele específico. Então é único para cada substância química, ele não tem nenhum significado químico, nada. O primeiro dígito não quer dizer nada, o segundo muito menos, o terceiro menos ainda. Contém informações específicas para cada substância e é editado pela Sociedade Americana de Substância Química. Pouquinho, né? Pouquinho. As informações toxicológicas, esse que eu passei para vocês agora, Toxnet. Esse site aqui, eu achei, como Discovering Toxnet. É um site de um curso que o governo americano propicia de treinamento para utilização desses dados aqui. Nesse momento, esse curso não está sendo oferecido. Eu entrei ontem à noite para poder trazer uma informação mais atualizada, né? É a coisa mais atualizada que eu posso informar. Essa coisa atualizada, ele diz, este curso não está em fase de oferecimento. Então, não adianta a gente querer fazer o curso, mas tendo o site, a gente consegue, eventualmente, conseguir um curso para melhor aproveitar as informações de Toxnet. Ok? Os bancos de dados, eu selecionei aquilo que eu comentei agora para vocês, ao vivo, né? No caso da não acessibilidade, eu tinha preparado esse slide. Aí eu preparei aqui as cópias dos coisas, nós já vimos isso aqui.
o HSDB. Então é aquele coisa, nettoxnet, barra HSDB, barra CRIS, barra o nome do banco de dados que a gente quer entrar. Ok? Vamos usar isso aqui. Alguns comentários sobre monitoramento biológico. O Tarcísio falou sobre isso? Vocês não assistiram o curso do Tarcísio? Se eu tiver muito repetitivo, vocês me avisam, por favor, a gente pula, tá? Senão, são visões diferentes do mesmo assunto. Manda brasa? Não, conceito, definição, se for a mesma definição. Porque a gente não cria nada, viu? A gente sempre copia. Monitoramento biológico. O que é monitoramento biológico? Comitê Misto da Comunidade Europeia, OSHA e NIOSH. São os organismos que, no mundo, né, são líderes ou referências no assunto. Eles definem que é uma atividade sistemática, contínua ou repetitiva em saúde ocupacional, desenvolvida visando a implantação de medidas corretivas todas as vezes que sejam ou pareçam ser necessárias. Pareçam ser necessárias as medidas corretivas. Não gosto, pessoalmente, não gosto dessa definição, não. Isso não é uma definição de monitoramento biológico. Isso é para que serve monitoramento biológico, né? Mas, como eu sou muito pequenininho frente a essas organizações, me calo na minha insignificância. Vamos lá. A CGIH. Todo mundo sabe o que é a CGIH? Não precisa... A CGIH é oficial? É alguma entidade oficial? Oficial que eu digo governamental? Não? Mas é American Conference of Governmental Industrial Hygienists. É governamental ou não? Não é governamental. Quem é governamental são os higienistas industriais. É Governmental Industrial Hygienists. Então, são higienistas industriais que trabalham no governo, trabalham para o governo. A associação é uma entidade privada, é como se fosse a Associação Paranaense de Medicina do Trabalho, a Associação Paranaense de Medicina, quer dizer, é uma associação de profissionais, nesse caso específico, de profissionais que trabalham na fiscalização das condições de higiene ocupacional americana, tá certo? Não tem nada a ver com o NIOSH, NIOSH, Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional, que é governamental. O NIOSH, eu não quero fazer comparações para não dizerem, né? Mas o NIOSH seria o equivalente, a Fundacentro seria o equivalente do NIOSH. É um órgão governamental encarregado de difundir conhecimentos e criar conhecimentos em relação à segurança e saúde do trabalho. Vocês já ouviram falar em OSHA? Tem dois OSHA. Escreve do mesmo jeito. Tem dois OSHA. Poxa. Para nós tem o Poxa, só que é com X, né? O OSHA americano, um é o organismo e outro é a lei. A lei que fala de segurança e saúde, OSHA. E eles normalmente colocam OSHA Act, OSHA Act.
é o ato legislativo sobre segurança e saúde. E o OSHA, Ministério do Trabalho, é o OSHA Administration. Os dois têm um tem um valor de ser um instituto, uma entidade, e o outro tem um valor de ser regra, de ser um valor negócio escrito. Com relação à CGH, ele é uma associação privada preocupada em estabelecer valores que sirvam de parâmetros para nós. Parâmetros, não para nós brasileiros, mas parâmetros para as pessoas que trabalham com segurança, higiene e medicina do trabalho. Então, a CGH traduz assim: medição e avaliação de agentes dos locais de trabalho, seus metabólitos ou outros parâmetros nos tecidos, fluidos, secreções, ar expirado ou qualquer de suas combinações para avaliar a exposição ou risco à saúde, comparando-as com um valor de referência adequado. Esta é uma definição que parece definição, né? Diz qual é a necessidade e mostra que o monitoramento biológico é um ato caracterizado por estas atividades, ok? Hoje, à tarde tem coffee break? Pode ir até... A previsão da gente, só para guia de vocês, né, a previsão da gente terminar a exposição é em torno das 16 horas, para a gente ter uns 15 minutos, a não ser que vocês digam, não, 15 minutos de pergunta é pouco, ou queremos mais, a gente termina um pouco antes, tá bom? Então, monitoramento biológico é todo o procedimento médico executado e dirigido para avaliar exposições ocupacionais dos trabalhadores através da medida de determinantes apropriados dentro de um material biológico específico ao longo de um período de tempo, utilizado para a confirmação da eficiência e eficácia das medidas de controle. O que eu acho que não está correto nesta definição, né? Eu acho que não está correta essa finalidade. Utilizado para a confirmação da eficiência e eficácia das medidas de controle. É um dos parâmetros que a gente utiliza, né? Os dados do monitoramento biológico, se a gente direcionar, nós vamos comentar isso já já, mas se a gente direcionar para isto aqui, a gente pode estar sendo não ético. A gente